paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, e mais um domingo estamos aqui para juntos meditar um pouco na palavra do Senhor. Estamos tratando assuntos sobre relacionamentos familiares e chegamos na aula de número 12, né? De paz do Senhor Exato. Jesus. Paz do Senhor, Alê, tudo bem? Tudo bem, glória a Mais uma vez Deus. estamos aqui felizes, né, de compartilhar um Qual que é pouquinho, o nosso né? endereço aqui, né? Nós endereçamos na sede, Avenida Copacabana, número 58, Centro Santana de Parnaíba. Você é convidado especial para estar aqui com a gente domingo de manhã. Verdade. Começa às 9, né? Tem um café 8h10, 8h20 tem um Isso, 8h20 café, né? já tem um Um café. café. A Lenice faz um café top aí pra gente, Isso, né? E logo após nós temos as nossas aulas nas salas separadas por turma, por faixa idade, etária né? de Faixa idades, etária, né? professores excelentes, tops, Isso os mesmo. melhores professores nós temos aqui, Estamos né? com um corpo docente muito bom, irmãos, Bom né? para Porque exato, aprender a palavra de Deus, que é muito importante. Vamos crescer no reino, gente. Vamos aprender a servir melhor, ajudar melhor a nossa família. Vamos trazer mesmo o reino de Deus para a nossa vida. Esse é o verdade, objetivo, né? verdade. Como São lições maravilhosas, né? Que têm edificado a nossa vida. E é o que você falou. Conhecendo, prossigamos em conhecer cada vez mais ao Senhor. E através do que? Da Exatamente. palavra de Deus, né? Até porque a palavra de Deus diz ali pra gente crescer até ficar a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, né? É um desafio, não é não, que a Escritura deixa pra gente? E hoje nós vamos tratar desse assunto que você está falando, né? Crescer, Exatamente. né? Literalmente, né? Na palavra do Senhor, né? Então, quando aquele texto lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que fala que nós temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor, até quando ele crescer, para que ele não se desvie deste caminho, quando ele fala no crescimento, é você andar, né? Andar com seu filho, educando ele, né? Segundo a palavra de Deus, e aí em todos os aspectos, né? Que evoca a vida de um ser humano. Aliás, Deus lá no Pentateuco, né? Eu não sei, Deuteronômio, que ele vai falar para os israelitas, eles ensinaram os filhos andando, comendo, dormindo, trabalhando. Até dormindo, ele diz para a gente ensinar os nossos meninos, né? Mas vamos ler esse Incrível. texto, está lá em Deuteronômio, Vamos ler? capítulo 6. Show. Olha como Deus é bom, né? Já vai aqui, né? Trazendo tudo na mente da gente. Nosso texto áureo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Sei lá em Lucas, capítulo 2, verso 52. E a verdade prática? Verdade prática, está escrito assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos. Olha aí, que os pais eduquem seus filhos. Não é a escola circular, não é a EBD, né? É os pais que têm que educar os filhos, né? De acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Agora, Lê, é os pais, né? Agora, a gente sabe que a gente tem criança, que só a criança é cristã, que a criança vem para a igreja, mas os pais ainda não são convertidos. Nesse caso, eu acredito que a gente pode adotar, pelo menos espiritualmente, essas crianças também, né? Educar para ensinar os princípios cristãos para essas crianças, e essas crianças levam para o lar, porque Deus pode fazer obra, né, na vida da família através de uma criança, né? De uma criança. O nosso texto base, a leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em Lucas, né, de capítulo 2, versículo 40 até o 52. Depois os irmãos dão uma lida em casa, que vai falar sobre a infância, né, quando Jesus era bebê, vai falar um pouco da sua adolescência, né, vai falar um pouco da sua juventude, e aí a Bíblia também não cita mais nada, ele vai aparecer quando ele completa 30 anos de idade, que vai cumprir a missão do seu pai. Então ela dá essa lacuna. Mas aqui nós observamos nesse texto sobre a família de Jesus, né? Sobre Maria, sobre José, e entra nesse ponto que você falou, né? Uns pais piedosos, pais dedicados na educação do filho. Olha o que eu digo, Net, é uma função que eu tenho hoje que para mim é a mais difícil, né? É a mais difícil. Como hoje eu estou educando meus filhos? Como hoje eu estou formando meus filhos? Porque eu tenho que formar meus filhos para o amanhã.
Eles são como flechas, a Bíblia diz, nas nossas mãos. Então nós vamos, sabe, lançar eles, Direcioná-los, né? direcioná-los. E olha, Net, eu estudando essa lição, irmãos, eu me decepcionei um pouco. O porquê? Olha como que está. Você vê filhos rebeldes, filhos malcriados, filhos que respondem os mais velhos, que não têm educação. O respeito, né? Estamos falhando na educação dos nossos filhos? De acordo com as escrituras. Estamos falhando? E olha, irmãos, que nós estamos falando aqui para cristãos, para pessoas que são cristãs, pessoas que já aceitaram a Cristo, que estão dentro da igreja, e você vê muitos filhos de crente hoje dando muito mau exemplo. Mas aprendeu aonde? Teve uma correção do pai? Que criação que teve? Como que foi criado? Foi ensinado a palavra de Deus para esta criança, para esse rapaz, para essa moça, né? Então eu vejo, Net, hoje eu estudando essa lição, eu falei, meu Deus, como que é uma tarefa tão difícil dada a nós pais, que muitos de nós, voltando na lição de número 7, foi negligente como Davi foi com sua família. Eu acredito, Ale, que nesse caso, de acordo com as escrituras, a Bíblia ela nos dá algumas prioridades dentro da família. Por exemplo, hoje a gente vê que com essa ascensão da sociedade, empoderamento da mulher, essa dualismo entre homem e mulher, né, marido e esposa dentro do lar, essa coisa toda tem prejudicado muito a família. Por quê? Os papéis parece que se perderam. E qual que ficou a prioridade no lar? Parece que perdeu também. Por exemplo, se eu escolho ter filhos, eu tenho que entender que aquilo tem uma responsabilidade. Né? Como eu vou educar? É um planejamento, na verdade, a Bíblia dá esse planejamento para a gente. Né? E às vezes a maioria das pessoas tem filhos hoje, mas não olha lá na frente, não planejou, não sabe nem o que é. O que vai fazer quando essa criança crescer? Tiver na idade de ir para a escola, quem que vai acompanhar essa criança? Porque aí entra lá um conflito, né? Minha vida profissional e minha vida familiar. Como é que eu vou administrar isso, né? Eu vou priorizar a minha vida profissional ou a minha vida familiar? Isso, as mulheres também entram muito em crise nisso, né? Eu vou ser mãe em tempo integral, eu vou ser mãe meio período, como que vai fazer? Eu vou para o pai ele vai participar da educação desses filhos, né? Ele só vai trazer dinheiro, vai estar presente. Nós temos também os problemas de pais separados também, como que vamos administrar isso? Porque a gente não deve fechar os olhos para essas coisas, né? A igreja, no geral, a comunidade, a nossa denominação, vamos dizer assim, instituição, a gente tem que pensar nisso, né? Porque é o mundo de hoje, né? E a gente acabou falando na lição passada que são os erros, né, os defeitos da família. Como é que a gente vai administrar isso? Eu acredito que dentro da família, do modelo família de Jesus, a gente pode encontrar algumas respostas para esses problemas que a gente tem hoje. E a gente vai para o primeiro tópico ali. Qual que é? O primeiro tópico, né, tipo em que você falou, às vezes os pais, eles investem mais numa carreira, né? Numa parte, meu filho vai ser um doutor, uma doutora, meu filho vai ser, sabe, investe numa profissão para o filho, né? Mas deixa o principal, que é formar um caráter moral no seu filho e na sua filha. Desculpa. E o primeiro ponto, ele fala assim, uma família normal. A família de Jesus, como nós citamos na nossa leitura bíblica, foi uma família normal. Uma família o qual Maria e José, ali em Nazaré, não só Jesus, que foi o primogênito, mas tinham outros filhos. Tiveram outros filhos depois de Jesus. Filhos, né? Criado ali naquela vila, como uma família normal. Uma família que nem a minha e que nem a sua. Nós olhamos as escrituras e não vemos aqui uma diferença, porque ele era Jesus e ele tinha uma missão de salvar o mundo, ele foi diferente a criação dele, porque sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas ele teve uma família normal, uma infância
normal, que nem a minha e que nem a tua. Uma criança comum, né? Uma Assim, criança comum. a gente sempre questiona, né? Porque Jesus ele nasceu de uma forma extraordinária, né? O nascimento de Jesus, Virgem Maria, né, era virgem, concebeu do Espírito Santo. Mas nesse sentido foi diferente a concepção de Jesus, é porque a missão de Jesus era outra. Para ele cumprir a missão dele era dessa forma, né? Nascer sem pecado. Mas de acordo com as escrituras, a gente não tem muitos dados, né, sobre isso, mas era normal, né? Teve uma lição que nós falamos sobre a predileção dos filhos, né? A gente não vê em momento nenhum, depois que Jesus nasce, Maria e José têm relação sexual, aí nasce outros filhos, né? Até a gente pode, nesse caso, a gente tem um conflito com alguma teologia por aí, com alguma linha de pensamento que existe por aí. A gente não vai entrar em questão agora, mas para nós cristãos, pentecostais, Assembleia de Deus do Belém, Jesus, José e Maria estiveram relação sexual, né, casaram, teve relação sexual e nasceram outros A filhos. palavra de Deus diz que ele teve essa relação depois Depois que Jesus nasceu. Exatamente. Né? A Bíblia é bem clara nisso, entendeu? E outra, nós, né, um exemplo, nós estamos falando sobre a criação de filhos. Então, o primeiro ponto na leitura, na leitura em classe que diz aqui, ela fala assim que o pai é o responsável pela educação do seu filho. E eu quero ler aqui em Deuteronômio que isso vem lá da lei. Deus deu essa lei a Moisés para transmitir ao povo naquela época. E diz assim, ó, capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 5, diz assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração. Ele pediu para que os pais ensinassem para amar a Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então nós, como responsáveis pelos nossos filhos, nós, né, temos que ensinar a palavra de Deus. Colocar os nossos filhos à luz da Bíblia e falar assim: olha, meu filho, amará a Deus acima de todas as coisas é você amar a Deus em primeiro lugar. Fazer com que o filho entenda que Deus, ele é importante, que Deus é mais importante do que qualquer coisa deste mundo. E ele segue aqui, ó, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando, que nem você falou, pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, né? Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Quer dizer, você vai falar da palavra de Deus, ensinando Deus em primeiro lugar, ensinando o caráter ao seu filho, a parte que eu digo assim, a amar tanto a Deus como ao teu próximo, ao respeito. Olha como isso é tão salutar. Eu estava, na hora que eu estava meditando nessa lição, nós compramos um cachorro já faz uns 3 anos, eu e minha esposa. E como que vamos fazer para esse cachorro não fazer as necessidades dentro de casa? Nós queremos deixar ele solto. Aí tivemos que contratar um adestrador. E aí esse rapaz foi, adestrou eu e minha esposa. Eu falei: mas não é o cachorro? Ele falou assim: não, é o contrário. Nós adestramos as pessoas, os donos do cachorro. Então, nós colocamos um estrado lá no quintal, e toda vez, né, que ele tinha vontade de fazer sua necessidade ali, ele ia lá naquele estrado e fazia. Até ele acostumar. Então nós levávamos ele até ali, e hoje você pode deixar ele solto, ele está dentro de casa. Ele sentiu vontade, ele vai lá e faz. Meu, certinho, ele não erra, sabe? E aí eu fico olhando, você ensina o seu filho, você educa, você fala para ele que isso é errado, que isso é certo e tal, mas ele não faz certinho. O animal faz. O filho não faz. Agora por que, né? Não faz? Porque é engraçado esse texto que você leu, né? Nós falamos também que é ensinar dormindo, andando, tá? E como que é isso? Porque a gente acha que esse ensinar é sempre falando. Opa, Deus diz. Mas na verdade, se for prestar atenção no texto, não é só falando.
Porque andando é como se deve comportar, andando por aí, por exemplo, vamos dar meu filho, como que você vai ser na sociedade? Respeitar na família, respeitar pai, mãe, respeitar as pessoas. Aí a gente volta de novo naquilo que a gente falou na lição passada. Vou no mercado, vou comprar, como que eu vou tratar, quem vai me atender? Eu vou dar minha palavra para alguém, o filho está vendo, eu vou cumprir essa palavra. Eu fiz lá um acordo com alguém, comprei, paguei. É esse como ensinar o que Deus está dizendo para Israel. Vocês vão treinar mesmo essas crianças em todo momento. É com ações. Não é só, falando também, você vai citar para essas crianças como que Deus quer, o porquê você vai explicar. Agora, a forma que é o fazer, aí é vocês que vão ensinar nas É o ações de que aconteceu vocês. com Maria e com José. Tinha 3 festas em Israel, em Jerusalém, que eram as festas, As né, principais as festas, principais né? festas. E a principal dela era a Páscoa. E o texto diz que Maria e José levavam Jesus para estas festas, vamos dizer assim, as festas religiosas, né? Então hoje, por que não dizer, os pais trazem os filhos ao culto, à igreja, ensina os seus filhos a palavra de Deus em casa, lê para ele uma história antes de dormir, sabe? Esse andar que nem você falou, não é só o falar, mas é o viver com É o ele, é o viver, andar junto, exatamente. né? E esse primeiro ponto, para que nós tenhamos, criando filhos saudáveis, você lê e ensinar as escrituras aos seus filhos, né? A ensinar a amar a Deus e amar o teu próximo. Teoria e prática, né? A teoria e a prática, né? Cristianismo é isso, E, né? É teoria e e, e é prática. maravilhoso que esse primeiro tópico ele fala a família normal. Jesus teve uma família normal. Ele vai falar aqui que nós, dados gerais da família de Jesus, os filhos de José e Maria depois de Jesus, A gente que nem falou. a gente já comentou. E no segundo ponto, o modo de criação de Jesus. Jesus, o filho especial. Será que Maria, sabendo que ele, porque ela sabia, porque o anjo não revelou para ela, Ah, o anjo não sabia. apareceu para ela, né? Olha, você vai conceber um filho e você não vai conhecer homem nenhum. Esse filho vai ser do Espírito Santo. Você vai pôr o nome dele de Jesus. Deu o nome, deu tudo. Ele vai ser o Salvador. Ele vai vir salvar a humanidade. Mas nem por isso, Net, ela teve Disposição. não, predilência para aquele filho, Ah, predileção. predileção para aquele filho. Ela não teve. Ela teve outros filhos que nem nós vimos aqui. Teve filhos e filhas. Judas, Tiago, tudo irmão de Jesus. E teve irmãs também. Jesus teve irmãs. Mas de maneira nenhuma ela tratou com indiferença Jesus melhor do que os outros. A criação dela foi igual para Jesus e igual para os seus irmãos. Exatamente. Olha que interessante. Interessante. E a gente está falando agora de ensinar, a gente já, esse tópico 2, a gente acaba falando dele todo, que a gente fala assim, aí você falou, né, trazer esses meninos para a igreja, né, para ensinar como que é cultuar. Aí eu fico prestando atenção às vezes, né, Lê, isso é muito importante a gente dizer. Por exemplo, como se comportando da igreja. Por exemplo, a hora da leitura da palavra. A gente sabe que todo culto é importante, mas a leitura da palavra é um momento assim que eu aprendi e eu vejo também nas escrituras de uma reverência total. Por exemplo, você vai ler a palavra. É hora, geralmente a gente não tem tanto costume de ficar em pé, às vezes fica sentado, não tem problema. Mas está ali lendo a palavra. A autoridade máxima nos nossos cultos é a palavra de Deus. Aí você vê, às vezes está lendo a palavra, está em um andando, estou conversando. Às vezes no púlpito, tem irmãos conversando enquanto a palavra está sendo lida, outro mexendo no celular. E isso a gente está mostrando para as pessoas que estão aprendendo conosco, liderança, como é que se comporta no culto. Ou seja, se enquanto eu leio a palavra, eu posso conversar, eu vejo o irmão conversando, aí os nossos filhos vão estar prestando atenção nisso. Se enquanto eu leio a palavra, eu vejo o líder aqui em cima conversando um com o outro, eu vejo o irmão aqui andando para lá e para cá, eu vejo a irmã saindo do grupo e indo lá para fora enquanto leio na palavra. O que eu estou ensinando para esse menino? Que não é tão importante a leitura da palavra. E Né? o segundo ponto que eu coloquei aqui, ensinando através do bom exemplo. Do bom exemplo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1,
que Paulo fala assim, sede meus imitadores, Imitadores. como eu sou de Cristo. Cristo. Cristo é Então, perfeito, né? nós temos que ensinar com os nossos bons exemplos. Eu tenho que Exatamente. dar um bom exemplo para que meu filho veja esse bom exemplo e siga o bom E exemplo. siga. Aí é o que você falou. Se ele me vê eu já em cima do púlpito, né, conversando, falando com outro, e aí ele lá... E a palavra sendo lida, E a lida palavra literalmente, sendo lida. né? Porque o irmão vamos ler a leitura oficial, e o irmão aqui lendo, e os irmãos falando, e a igreja andando. Gente, o que nós estamos passando para as nossas crianças? Nós estamos falando de ensinar crianças saudáveis, né? Filhos saudáveis. Que não é importante, que a gente não precisa, então, honrar a palavra, não precisa respeitar a leitura da palavra. E aí a gente junta isso também, por exemplo, às vezes a gente chega atrasado no culto, né? Isso é muito importante. Não é para chegar atrasado, mas às vezes não dá, a gente chega atrasado, né? Então, se você chega atrasado, você né, vai sentar, quer fazer aquela oração, porque a gente tem o costume de orar de joelho, né, primeiro. Normalmente ora de joelho, né, depois levanta e canta, né, faz aquela coisa, aquele ritual, né? Você chegou atrasado, já está no hino da harpa. Aí você chega lá no cantinho, quer orar? Vai no cantinho, discretamente, e joelho e ora. Mas o que a gente acontece? Eu sei que isso é sério. Eu sei que talvez isso pode mexer com algumas pessoas, talvez de uma forma não muito legal. Mas a gente precisa, nós estamos falando de educação dos nossos filhos. E eu tenho 2 filhos aqui pequenos. Isso me preocupa. Né? Você também tem filho pequeno. O que acontece? Aí vem uma liderança. Né? Com todo o respeito, que eu respeito toda a liderança que Deus constitui do fundo do meu coração. Mas vem para cá a liderança. Aí a gente já está aqui cantando e indo dar. O que a liderança faz? Senta no púlpito e vira e joelha. De joelho para a igreja toda sentada, cantando, o irmão senta, joelha para a igreja. Eles de joelho, a igreja olhando. Imagina se uma mulher fazer isso. Não estou dizendo pelo fato de ser sexo ou não, mas ficaria esquisito. Né? Você de joelho e de costa para a igreja. Não é legal. Não é educado, vamos dizer assim. Faz parte da nossa educação cristã. Quem faz teologia, quem faz o curso de teologia, aprende isso. Né? Em ética pastoral, ética de liderança, eclesiologia, também a gente ensina um pouco sobre isso. Mas isso já é um ensinamento. Poxa, se eu posso chegar atrasado no culto, e aí eu posso ter esse tipo de comportamento, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Por exemplo, às vezes não é nem o momento de orar. É só para mostrar para a igreja que eu oro. A gente acaba caindo de novo naquele problema de Ananias e Safira, a hipocrisia. Porque às vezes eu nem estou afim de orar nada. Eu cheguei atrasado, mas eu quero mostrar que eu cheguei, eu vou dobrar meu joelho, a igreja vai ver que eu estou orando. Eu orei, nem que eu fico 30 segundos. Né? Quando eu poderia sentar e orar, baixar a cabeça e orar, ou orar lá na porta, não tem problema nenhum. E nós estamos falando de educação. Como é que se comporta dentro da casa de Deus? Como é que a gente faz? Como é que a gente, como que é o ritual? Como que é essa adoração? É completo. Não é só eu falar em línguas, ou eu orar, sentir a graça, ou na palavra eu sentir o arrepio, não. É adoração completa. Desde quando você entra aqui, eu já estou ensinando para as nossas crianças, que tem bastante, nossas crianças, como se comportar no ajuntamento. Isso é muito importante. Verdade. Né? E você vê que o exemplo de Maria e José, eles eram uma família pobre. Eles não tinham muito recurso, né? Haja vista, quando Jesus foi apresentado, eles apresentaram uma rolinha, né? Tinha uns que era um boi, um carneiro. Então, quem tinha mais condição. E você vê que não é valor, não é quem tem mais, quem tem menos, não. Todos nós podemos transmitir para os nossos filhos valores que são melhor do que a prata e do que o ouro. Né? Você educar o seu filho a ele ser obediente, sabe? Você educar ele no caminho que ele deve andar. Esse caminho que eu estou falando é você caminhar com ele, porque o pai, ele tem que ser presente na vida dos filhos. Ele não pode ser ausente. E com essa ausência, ele completar com presente. Exatamente. Que isso não adianta, né? Muitas vezes o filho quer ver você, o filho quer conversar com você, o filho quer falar com você, ele quer contar como que foi o dia dele. E muitas das vezes estamos preocupados, que nem você falou,
às vezes com o nosso emprego, quanto que foi que a gente ganhou hoje, e quanto que eu fechei o negócio, e se eu vou ver amanhã aquele serviço, e marcar um encontro com não sei quem, e muitas das vezes perdemos, né, a oportunidade de passar para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, né? Porque hoje, infelizmente, tem muitos pais deixando a desejar na criação dos seus filhos. Exatamente. Você vê o reflexo do mundo. O reflexo aí. Porque se tivesse muitos pais piedosos, pais que se dedicam na criação dos seus filhos, eu acharia que o mundo estaria diferente. A gente acaba caindo, eu acho que está no último tópico da revista, que vai falar sobre um tempo com qualidade com os filhos, né? Um tempo com qualidade qualidade com os filhos. Porque às vezes até você tá em casa, né? Mas você não tá tendo tempo com qualidade. Às vezes você briga, você tá. Seu tempo, por exemplo, chega em casa às 7. Das 7 às 10, para meu filho vai dormir às 10. Você tem 3 horas. Nessas 3 horas, você tem que tomar banho, comer, jantar, né? E se preparar para dormir. Aí você vai ficar meia hora com seu filho. Nesse período de 3 horas, no tempo de meia hora que você tem para ficar com ele, você briga com ele ainda, né? Você discute com a esposa, com o esposo e a criança vendo. Você não tem um pingo de tempo saudável com a criança, você comentou, né, sobre o culto, né? Eu tenho 2 filhos, uma filha minha já tem 20, né? Meu caçula tem 8, vai fazer 9. Eu sei que criança tem criança que é bem levada, né? O meu é bem, o meu Tranquilo. também ele não para, sabe? Ele é bem ativo assim. A gente vê que criança é diferente nosso, claro, de adulto, por isso que estamos falando das fases. Sim. Né? Fase de criança, fase da adolescência, fase da juventude, né? E a fase adulta. Então tem fases. E nessas fases nós temos que saber tratar com os nossos filhos. Não é misturar as fases, nós temos que saber dialogar com uma criança é diferente de com um adolescente. Sim. Né? Mas eu converso muito com meu filho. Graças a Deus, nunca meu filho correu na hora de culto. Deu trabalho aqui ficar correndo, sabe? Para o obreiro ficar pegando ele no meio da igreja, ou fazendo grito. Não, meus filhos não. Tira atenção, né? É criança, mas vai tirar atenção. Não, eu olho para o meu filho, ele já sabe o que eu estou passando para ele a mensagem. Filho, na igreja, não é hora de você ficar conversando, não é hora de a gente ficar... Porque às vezes a mãe, para fazer que o filho fique quieto na hora do culto, ela dá o celular para ele jogar jogo. Isso é errado. Porque ele vai ficar ali quietinho, mas ele está jogando o jogo, mas ele vai ficar acostumando, ele acostuma. A igreja é lugar de eu jogar um jogo. Eu vou jogar Posso um jogo. jogar. Eu vou... Você entendeu? Não, a igreja não é lugar de você jogar. E aí ela não tem aquele respeito, não sabe como se comportar no culto, né? Não sabe como se comportar. E aí, o que acontece? Hoje, nós falamos que a igreja, ela começa em casa. Começa em casa. Entendeu? Começa em casa. Então, nós vamos ensinar. A responsabilidade é minha, é tua, é sua de educar o seu filho. Não é do pastor. Não é da tia Não é Sandra. da escola, não é das tias que cuidam das crianças, não é da escola bíblica. Não, a responsabilidade é nossa. Educar nossa, e cuidar dessa criança. Educar, né? E cuidar das crianças. Para ser crianças que amam a Deus, crianças que ela ama o seu próximo como a ti mesmo, respeite o seu próximo. Olha que coisa maravilhosa, a gente ensinando isso para os nossos filhos. Né? Não ter racismo, não ter, sabe, bullying, né? Hoje não criticar, dar risada daquele amiguinho que tem um problema, sabe? Respeitar os amigos, né? Nós darmos bons exemplos com o nosso exemplo de vida para os nossos filhos e ensinar os nossos filhos, né? Eu até coloquei aqui, a ser obedientes. Obedientes a quem? Aos pais, obedientes aos seus patrões, às autoridades, porque tem muitas pessoas hoje, eu trabalhei com muitos jovens, né? Muitos jovens, e aí chegava na empresa, ele não queria obedecer à liderança. Por quê? Porque não foi ensinado isso para ele, que ele tem que obedecer ao seu líder. Ele não consegue identificar, a responsabilidade. Né? E que tem muitas pessoas hoje, muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem obedecer ao seu líder.
Ou reconhecer essa hierarquia, porque não tem. O pastor da nossa igreja é a nossa autoridade maior. A Bíblia diz que ele é o anjo da igreja. E tem pessoas que não conseguem obedecer ao nosso pastor. Dentro da administração Ah, ele é eclesiástica, mais novo do que eu. não Foi importa. Deus que colocou ele ali. Ao presidente da república. É uma autoridade constituída por Deus. É uma autoridade. A Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. E as pessoas não conseguem respeitar. Exatamente. Né? Então, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. A Bíblia não, ela se vê que a Bíblia não diz pra gente, de nenhum momento eu encontrei que educação dos filhos é fácil, né? Você vai ver que Não é fácil. não, é trabalhoso, né? Então, já fala, educa dormindo. Poxa, como é que você vai educar? Dormindo, acordado, educa esses meninos no caminho certo, fala a verdade, vive. Você tem que viver para ele aprender certo. Não é fácil, né? Nunca Não é foi. certo, não é é fácil, né? É uma tarefa árdua, uma tarefa que todos nós, né, temos variados problemas, né? Todas as famílias não tem, já passamos por essa lição. Não existe uma família perfeita, Não né? existe. Não existe. Estamos nos aperfeiçoando e através do quê? Da palavra de Da Deus. palavra de Deus. E aí a gente tem um ponto que é muito importante. A gente já vai para o terceiro, que é o tríplice desenvolvimento de Jesus, né? Que Jesus ele crescia na sabedoria, estatura e diante de Deus. E às vezes a gente pensa assim, e entre o ministério, vamos supor, eu tenho um ministério na igreja, ministério de ensino, você está lá. Entre o ministério de ensino e o momento que meu filho precisa de mim, o que eu vou escolher? Eu preciso ser mãe, tempo integral, eu preciso também ter um ministério. Como é que eu vou administrar isso? Né? O que é prioridade? Porque às vezes a gente vê pessoas que têm esse tipo de dúvida, né? Entre o ministério da pregação, que eu tenho que estar na igreja, sei lá, 5 vezes por semana, mas eu tenho filho, e agora? Como que vai fazer? Precisa administrar isso, né? Você vai ter que dividir isso daí. Você não vai poder mais ficar 5 dias na igreja, 7 dias da semana na igreja. Você vai ter que ter o tempo, separar esse tempo para essas crianças. Né? Você ia, sei lá, 5 dias na semana, você vai ter que ir 2, você vai ter que ir 1, enfim. É igual tempo para a esposa. Você casou, a Bíblia fala que o solteiro cuida em agradar a Deus. Agora o casado em agradar a esposa. Agora os pais vai ter que cuidar em educar esses meninos. É assim, Né? é que nem nós comentamos. Eu hoje tenho essa responsabilidade. Eu tenho que arrumar um tempo. Eu preciso administrar isso. Ah, eu entro na empresa às 7 horas da manhã, certo? Não tenho tempo de orar, irmãos. Como que eu vou orar? Como que eu vou ler Bíblia, né? Como não tem tempo? Acorda às 5 horas da manhã, né? Põe um relógio para despertar 1 hora antes e lê. E ora pelos seus filhos, pela sua esposa, ore pela sua família. Arrume tempo. Aí você fala assim, Tem que arrumar. hoje fala assim, meu trabalho. Então, vamos usar a nossa fé. Meu Deus, me dá um trabalho aí que eu tenha tempo de desenvolver o meu ministério familiar, meu ministério eclesiástico, meu ministério social, minha vida profissional, porque a gente precisa. É igual aquele salmo que eu te falei, lembra? Salmo 90, verso 12, né? Ajuda-me a contar os dias para que eu alcance dias sábios, né? Pensa, eu preciso ter sabedoria para administrar esse tempo. Caso contrário. E partindo aqui já para o final, né, irmãos, desta lição muito abençoada, nós temos a educação dos nossos filhos, né? E quando nós somos cristãos, nós temos que educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus, que é o manual, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Então, Exatamente. ensina seus filhos a fazer boas escolhas, porque aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículo 11 e o 12, diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se nós queremos o bem, e eu creio que você quer o bem do seu filho, da sua filha, não tenha medo de repreendê-lo. Hoje os pais não repreendem mais os filhos, não corrigem mais os seus filhos. E aí a correção, ela acaba trazendo a pessoa a consciência, Nete, de que ela está errada. Muitas das vezes ele pode não aceitar, ela pode não aceitar no momento, porque ninguém gosta de correção. Na hora a gente fica emburrado mesmo, não gosta, mas depois ele vai lembrar daquilo que você falou, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou, né? Porque o pai, ele repreende o filho porque ele ama o filho, ele quer o bem do filho, queremos o bem, e se queremos filhos saudáveis, filhos na presença do Senhor, temos que repreendê-lo, temos que, olha, está errado isso, Corrigir os erros. olha, corrigir, não faça isso, está errado. Você já viu eu fazendo isso?
Você já viu sua mãe fazendo isso? Então, quem que você está pegando de espelho? Quem que você está seguindo? Né? Exato. Até porque criança precisa de limite, né, Lê? Criança precisa de limite. Precisa. Criança sem limite, ele sente O falta disso. adolescente precisa de um limite. Precisa de... O jovem precisa do limite. Né? Precisa, é necessário. E aí, ali, a gente aprendeu as 4 lições aqui, né? Olhando para a vida de Jesus, né? Que a gente pode aprender muito com a vida de Jesus. O tempo todo a gente aprende, mas a gente tem que trabalhar para que os nossos filhos ele tenham um desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. A gente cria filhos, né? Que tenha um emocional aí forte, né? Não seja que qualquer coisa tá perdendo o foco, tá perdendo a linha. Na sociedade, como viver em sociedade, né? Que a gente não cria filho dentro da igreja, a gente cria o filho para sair para o mundo e pregar Jesus lá fora também. Claro. Isso é uma bênção. Ser luz, né? Ser luz, sal aí ser doutor, ser médico, enfim, o que ele quiser ser, o que ele escolher. E espiritual, para esse filho ter uma ligação com Deus, para ele saber qual que é a ligação que ele tem com Deus, qual que é a porta do céu, para ele saber o caminho para Deus, né? E aqui você fala, ó, Jesus cresceu em sabedoria, Jesus cresceu em estatura, Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Mesmo, exato. Mesmo que os homens não concordavam com ele, mas, puxa, admirava. Na vida espiritual e na sociedade. Na sociedade. Era um exemplo, né? Exemplo. Entendeu? Tanto que quando Jesus está lá entre os mestres, né, eles ficavam admirados. De onde vem a sabedoria desse menino? Quem é os pais desse menino? Aquela idade, na juventude, adolescência, o que esse menino está fazendo para saber coisas, né, de Deus? Né? E tem muito jovem adolescente hoje que ele ama a palavra de Deus. Eles gostam de ouvir, eles gostam de aprender a palavra do Senhor. Né? Eu vejo muitos, que nem aqui a família do nosso pastor. É bonito, né? Você vê os filhos junto, né? Trabalhando junto, a esposa, aí vem a nora, daqui a pouco vem os netos, e a família toda na presença. É lindo uma família assim. Tem muitas famílias assim, né? Tem muitas famílias assim que temos que seguir o exemplo, que nem a família de Jesus, né? Com certeza. E a gente chega na conclusão, né? Que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Na família. Que a gente venha ter condição de proporcionar isso para que nossos filhos cresçam saudáveis. Né? É o objetivo, né? É o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Que Deus abençoe a você, a sua família e que dê-nos graça e sabedoria na educação dos nossos filhos. Talvez você esteja passando um problema difícil com algum filho, com alguma filha, né? Talvez erramos. Nós não somos perfeitos, mas estamos vivos, estamos respirando, ainda temos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, irmãos, ela é que nem aquele filho pródigo, ele saiu de casa, pediu a herança dele, tinha de tudo lá na casa do pai, mas ele bateu a consciência quando ele estava lá no mundo e falou, não, na casa do meu pai tem alimento, na casa do meu pai tem isso, ele sabe que na casa do pai ele vai encontrar, né? E o pai estava de braços abertos, recebeu, deu um anel novo, deu roupa nova, deu sandália nova para ele. Então é isso que o pai e a mãe têm que ter. Mesmo que aquele filho rebelde saiu, né? Ele sabe que se ele voltar, você vai perdoar. Você vai o abraçar, você vai estar lá para ajudar. Né? Exatamente. Não vai concordar com o erro, é claro que não. Mas né, vai receber. Quer mudar? Esses filhos, né? Até para ajudar. Exatamente. Que Deus abençoe, né? Nossas vidas. Venham, domingo estamos aqui. De manhã, todos os domingos, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus para servir melhor o reino. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz do Senhor.